Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, aqui do canal A Hora da Escatologia. E hoje, quinta-feira, nós temos uma live muito especial. Eu vou receber aqui a psicóloga Joyce Kalman. E eu gostaria que neste momento, antes de eu convidá-la aqui para entrar, que você apertasse aqui nesse aviãozinho, ó, nesse aviãozinho. Envia ele para o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas assistam conosco essa live de hoje, que é com o tema crises existenciais. Olha, vai ser um momento muito ímpar, então você não pode perder. E além de apertar aqui no aviãozinho para convidar as pessoas para participarem, eu queria pedir a você que apertasse esses coraçõezinhos que estão aí. Por quê? Dessa forma, o Instagram vai notificar as pessoas de que você está assistindo essa live. Então as pessoas vão vir também para ver o que é que você está vendo. Enquanto eu não convido a Joyce, eu vou colocar até o tema aqui, ó, e vou fixar ele, tá? Para que quem entrar saiba do que nós estamos falando. Por favor, compartilhe essa live. E sim, quem perguntou se ela vai ficar salva, ela vai ficar salva. Rogério também já está aqui. Beleza. Deixa eu ver. Ah, pronto, fixei aqui. Opa, Poliana, bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, vamos chegando aqui para eu poder já pedir a Joyce para entrar e para nós começarmos aqui essa nossa live importantíssima, essa nossa live necessária, urgente, importantíssima. Vou convidá-la agora. Isso aí, gente. Beleza? Boa noite a todos. Vamos chegando. Deixa eu encontrar a Joyce aqui. Espera aí. Aí, beleza. Aqui, ó. Pronto. Já acabei de enviar o convite para Joyce. Gente, convida, manda o aviãozinho. Ei, Joyce, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, e você, Rodrigo? Bem, e melhor agora de poder receber você aqui, que vai ser assim um momento muito ímpar para o canal Hora da Escatologia. Tenho recebido vários convidados nos mais variados temas. E esse tema de hoje tornou-se muito urgente, eu estava dizendo agora, necessário, importante. E receber uma pessoa como você aqui para falar com o público vai ser muito maravilhoso. Vou te pedir para cumprimentar o pessoal aí, dar uma boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, Rodrigo acho que já me apresentou, né? Meu nome é Joyce, eu sou psicóloga clínica e eu tenho formação em psicopatologia, né? E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre crises existenciais. Ótimo, muito bom, muito bom. Gente, então vai lá, aperta aqui, por favor, o aviãozinho aqui embaixo e convida o povo para assistir. Aperta o coraçãozinho para o pessoal poder, o Instagram notificar de que vocês estão assistindo a live. Joyce, esse horário das 21 horas é um horário muito disputado. 20 e 21 são o horário das lives. Então a gente já está acostumado aqui com isso. Então a gente tem um público que assiste ao vivo e depois eu salvo todas as lives e sempre jogo para o YouTube, onde a visualização é muito maior. Porque ainda hoje, nessa era digital toda aí, muita gente não tem Instagram. Isso é uma coisa que eu constatei assim nesse um ano de live, de sempre jogar elas para o YouTube depois, porque realmente o número de pessoas que assistem depois, porque às vezes tem uma oferta muito grande de lives dos mais variados temas mesmo. Então o número de pessoas que assistem salvo é muito maior do que o ao vivo. Então nós estamos nos dirigindo aqui a um público ao vivo, mas também com um público maior que vai assistir depois a essa live. Quando eu te convido para poder fazermos esse tema, é porque uma coisa que eu percebi com essa coisa do ministério pastoral e fazendo o clamor da meia-noite, muitas das pessoas do clamor estão aqui agora, por exemplo, nós temos lá uma média de 40 pessoas todos os dias à meia-noite. E os irmãos conversando, trazendo as suas questões, eu fui percebendo como que às vezes como pastor eu ajudo, eu oro, falo alguma coisa, mas em muitos casos ficou evidente a necessidade da ajuda profissional. Então, Sem dúvida. além de conhecer você, de acompanhar o seu trabalho, eu tive muita convicção, muita certeza de que precisava dessa live para que o pessoal entenda que tem coisa que é a dimensão de fé, é a dimensão espiritual, sim, mas tem coisa que é o tratamento, o acompanhamento. Por isso a minha intenção é explorar você no sentido de falar o que é crise existencial, como que se dá o tratamento, como é que acontece, inclusive por conta de que você, né, quando encontrei com o Rogério,
ele estava me falando que o seu atendimento online, tipo assim, você atende gente de tudo quanto é lugar. Isso é uma outra coisa muito legal que eu queria que você falasse também, essa coisa do atendimento online. Porque eu penso que ele tira, inclusive, um monte de barreiras, que é de repente, ir para o consultório, encarar ali o psicólogo, a psicóloga. Então, eu acho que o online ajuda muito nisso. Queria que você falasse um pouco também aí. Tá com a palavra. Sim, o online ele veio realmente para quebrar essas barreiras, né? Assim, porque muitas das vezes a nossa dinâmica é muito corrida, né? A gente não tem esse tempo, né, para separar, para se deslocar e ir para terapia, ficar lá 50 minutos, uma hora, né? Então, com o online a gente consegue ter uma maior flexibilidade de agenda também, né? Porque a maioria das pessoas também trabalha em tempo comercial e não consegue fazer a terapia, né? E com o online a gente consegue flexibilizar, às vezes fazer um atendimento no sábado, à noite, e assim a gente consegue atingir mais pessoas, né? Ótimo, ótimo. Então, e o tempo é diferente? Ou é 50 minutos no online Não também? Como é que acontece? existe nenhuma perda no que diz respeito ao tratamento. A única questão é que não estaremos ali de corpo presente, né? Mas assim, a terapia funciona da mesma forma, com a mesma quantidade, né? De tempo e frequência também. Ok. E aí você tinha falado também da sua área da especialização, a área que você... E Então, isso o pessoal me perguntou muito, o que que era, se, o que que você tem a ver com psicanálise, se é teoria cognitivo-comportamental, o que que era. Eu falei, ela que vai falar, né? Então, eu queria que você explicasse o que que é a diferença e como se dá, né, a ênfase, como é que é o seu tratamento. sim, é isso, existe muita dúvida, né? Porque o campo da psicologia não é muito óbvio, no sentido assim, existem várias teorias de compreensão do comportamento humano e do funcionamento psicológico, né? Então, as abordagens de psicoterapia são diversas. Existe a psicanálise, existe a junguiana, existe a análise do comportamento, existe a terapia cognitivo-comportamental, haitiana, enfim, são muitas, né? E cada uma vai ter uma compreensão do comportamento humano e do funcionamento psicológico. A minha é a terapia cognitivo-comportamental, né, que parte do pressuposto que existe uma implicação no funcionamento psicológico que os pensamentos originam emoções e, consequentemente, comportamento. Então, todo o nosso sofrimento emocional e psicológico, ele parte da forma que nós interpretamos a realidade e não necessariamente da vivência, né, do nosso dia a dia, das circunstâncias, mas sim da forma como a gente percebe a nossa visão de mundo, que a gente chama isso dentro da terapia de crenças, né? Então a gente vai trabalhar na TCC na modificação de pensamentos que são prejudiciais à nossa saúde e assim a gente vai conduzir a uma qualidade de vida emocional. Muito bom, nossa, muito bom. Essa questão de verificar e de perceber os problemas, os pensamentos que estão sendo prejudiciais, que eu tinha até nessa nossa conversa, tinha pensado muito no Davi, os seus salmos são muito reveladores. Mas o Salmo 13, por exemplo, ele fala de um momento de angústia. E penso eu que todo mundo já vivia muito assim. E que a pandemia evidenciou, né? Ela trouxe porque nós ficamos enclausurados. As lives, as minhas lives mesmo, apesar de que eu já tinha canal no YouTube, a intensificação disso se deu porque nessa data do ano passado nós estávamos ilhados, né? Não estava indo na rua, não tinha nada. Então, isso trouxe à tona muita coisa que estava dentro de nós. E aí, com essa coisa de ser pastor, muita gente procurando, eu falei, não tenho formação para lidar com essas questões. E fui vendo, e aí eu já conversei isso com você em outras ocasiões, fui vendo como que eu mesmo, eu preciso, inclusive queria te iniciar fazendo essa pergunta. Todo mundo pode ir procurar uma psicóloga para poder se tratar? Como é que é esse negócio? Tem gente que fala, esse negócio de procurar psicólogo, isso é coisa de pessoa que está ficando doido. Não vou não, você está mandando procurar psicólogo por quê? Você está achando que eu estou doido? Como é que é esse negócio? Desmistifica pra gente, ajuda a gente com isso aí. Todo mundo pode ir? Como é que é? Uhum. Todo mundo, né, que percebe um prejuízo no seu funcionamento, seja pessoal, profissional, social, pode buscar um psicólogo. A verdade é que a psicoterapia é para todo mundo? Não.
não é para todo mundo, como todo mundo, né, imagina e acaba falando isso. Não, são para aquelas pessoas que têm algum certo prejuízo, né, em alguma área da sua vida, alguma dificuldade emocional, nos relacionamentos, algum conflito, e obviamente também para transtornos emocionais e psicológicos, né? Então, qualquer pessoa que percebe algum prejuízo no seu funcionamento ou ainda quer criar, né, habilidades ou desenvolver habilidades, pode buscar psicoterapia. Muito bem. Por exemplo, os pedidos que eu recebo todas as meia-noites aqui, hoje, inclusive, a título de informação, pra você ter uma ideia, é o encontro 264. Estamos no encontro 264. E os pedidos são sempre da ordem de estou com síndrome do pânico, ou conheço alguém que está com síndrome do pânico, conheço alguém que está com crise de ansiedade. E essas são as tais perdas de que você fala, não é? Eu suponho. Muita ansiedade, assim, um ataque cardíaco que a pessoa está achando que está infartando e não está, porque aí medica, vai e vê e não é, e a pessoa percebe que não tem nada assim hormonalmente, ou não sei se eu estou usando a expressão correta, que aparentemente está tudo bem com o físico dela. E que aquilo, na verdade, é de ordem que está acontecendo alguma coisa aqui mesmo, essas tais perdas, ou inclusive lidando com traumas, porque isso é uma outra coisa também, e eu vou mencionando isso, mas obviamente sem mencionar as pessoas, então não estou expondo ninguém, mas eu recebo muitas pessoas falando, isso é, Joyce, mais impressionante como é comum, pessoas que foram abusadas, pessoas com traumas, pessoas abusadas, assim, é campeã de pedido de oração. E aí é lógico que eu oro. Mas fica cada vez mais evidente que a importância desse acompanhamento, do tratamento. Pessoas que perderam filho ou filha. E aí, quando eu penso em Davi, quando compartilhei isso com você do Davi, é porque o Davi tem um filho que morreu, que ele engravida, a Betseba fica grávida dele e o primeiro filho morre. O pai não lhe dava valor ao ponto que o profeta chega lá para ungir o rei de Israel entre seus filhos. E aí nenhum é o filho. Ele fala, você não tem mais nenhum filho? Não tenho. Não tem mais nenhum. Eu tenho um menino que está no pasto. Então, ele vai tendo uma série de perdas e de desvalorizações na sua família. A sua esposa, a filha do rei com quem ele casa, então, fala, agora eu tô feito. Agora eu casei com a filha do rei. Agora, nossa. Aí, a primeira vez que ela vê ele dançando de alegria e espontaneidade por conta da arca, daquilo que representava a presença de Deus, e ela diz, você está como um vadio, e as suas servas estão te vendo. Então, Davi é alguém que vai, da minha perspectiva, representar alguém que teve perda, que foi abusado, que teve uma série de enfrentamentos que faz com que, às vezes, ele fale esses salmos, né? Por exemplo, o iniciozinho do 13, ele diz, até quando te esquecerás de mim, Senhor? O homem que, quando Deus chama, ele foi chamado para ser um homem segundo o coração de Deus, que todo mundo tem aí como um grande herói da fé na Bíblia, ele está vivendo dramas, momentos, que ele está dizendo, até quando que o Senhor vai esquecer de mim? Então eu penso que esses momentos de solidão, de introspecção, momentos mais depressivos mesmo, de dores, que quem está de fora acha até que isso não é para tanto, né? Davi vai representar bem a mim e essas outras pessoas que estão com essas dores. Fala um pouquinho pra gente disso aí. E quando você fala, né, dessas questões, seja perdas, conflitos familiares, né, a nossa vida é viver esses conflitos, né? A diversidade faz presente para todos nós, né? Só que essas circunstâncias, né, não são capazes necessariamente de mudar o nosso estado emocional, mas sim aquilo que a gente pensa a respeito daquilo que a gente está vivendo, né? Então, por isso que é muito importante ter um trabalho cognitivo, né? E ela se insere nesse momento, né? Porque a boa notícia é o seguinte, a gente não controla as circunstâncias, né? É luto que a gente vivencia, é a pandemia, né? São tantas adversidades que se colocam na nossa frente e a gente não tem controle, obviamente. Mas a gente consegue controlar a nossa reação, né? Os nossos pensamentos frente a essas situações. Então, a terapia vem nesse aspecto para conseguir, né, trazer uma reestruturação cognitiva, para que a pessoa dê novos significados diante daquilo que ela está vivenciando.
Ah, isso me interessou muito. Dar novos significados àquilo que ela está dizendo. Porque às vezes a gente vivencia uma situação que a gente pensa, é o fim do mundo, acabou. E não tem outro jeito de lidar com isso. Né? Eu até tenho observado algumas coisas que você tem colocado nos stories nesse sentido. Eu vi sobre aquela questão da autocrítica. Sim. É, puxa, fala um pouquinho pra gente. Uhum. Então, e nessa questão assim da autocrítica, né, é algo até que eu trabalho muito com os pacientes, né? Como que a gente vivencia certas situações, a gente se culpa por estar vivenciando aquilo, a gente se julga o tempo todo, às vezes, por situações, por erros, né, que são assim inerentes à nossa vida. Né? Então a gente precisa ter uma nova perspectiva, né, sobre esses julgamentos que a gente faz, né, e sobre esse entendimento sobre os nossos erros, né? Então a terapia ela vem justamente isso, né, para trazer essa nova perspectiva para enfrentar, né, as críticas, os julgamentos, os erros, as adversidades. E como é que se dá isso? Claro que a coisa vai acontecer quando a pessoa te procurar aí. Inclusive, eu queria pedir a você que está nos assistindo, se você clicar aqui em cima, vai aparecer além do meu nome, o nome da Jorge. Se você olhar aqui, já tenho dela. Então, eu queria pedir aos meus seguidores que passem a segui-la também. É claro que quando a pessoa te procurar e iniciar esse tratamento, ela vai descobrir como é que vai se dar lá. Mas, tipo, a gente faz exercícios, a gente fala, você escuta, você confronta. O que que é? A gente vai esperando o quê, assim, de uma consulta, nesse sentido? Trabalha com reestruturação cognitiva. Então, a gente vai passar por um processo de tirar pensamentos do automatismo. Acho que eu pode não ficar muito claro, então você vai me perguntando, né? O que acontece? Os nossos pensamentos, né? A gente acredita, a gente pensa muitas coisas durante o nosso dia e a gente não tem uma percepção ou a gente não cria o que a gente chama de metacognição. A gente não pensa sobre os nossos próprios pensamentos. A gente simplesmente tem um mundo de pensamentos durante o dia e a gente acredita naqueles pensamentos. Né? De julgamento sobre a nossa realidade, sobre nós mesmos e sobre o outro. Então, acho que eu vou dar um exemplo, porque assim fica mais claro. Né? Vamos trazer dentro dessa questão das crises existenciais. Né? Então, o que é uma crise existencial? É quando você perde a sua conexão com a sua própria existência. Então, a vida ela perde o sentido e você começa a se questionar, né, sobre a sua vida, qual é o propósito, né? Então, nesse sentido, você vai tendo pensamentos do tipo assim, poxa, minha vida não vale nada, né? Não tem sentido naquilo que eu estou vivendo, qual é o propósito da vida, qual é o propósito de tudo isso que eu estou vivendo, aonde eu vou chegar, né? Então, começa a ter esses tipos de pensamento. Só que, dentro de um contexto automático, que a gente chama, a gente não pensa a respeito desses pensamentos. A gente simplesmente acredita como se fosse uma verdade. Não existe sentido na vida. A gente não questiona, peraí, que evidência eu tenho que não existe sentido na vida? Que evidência eu tenho que não há propósito na minha vida? Né? A gente não questiona, a gente toma isso como base. Então, a terapia vai questionar os seus pensamentos, com o objetivo de encontrar distorções cognitivas, que são erros de lógica que a gente vai adotando, né, ao longo da nossa vida. Por exemplo, no caso de uma crise existencial, é muito comum a gente ter o erro de lógica que a gente chama de busca por lógica onde não há lógica. Né? Buscar o motivo, uma explicação de coisas que às vezes acontecem ao acaso ou que a gente não tem resposta enquanto humanos, porque a nossa visão é muito limitada. Né? Então, a gente vai trabalhar para questionar esses pensamentos e trazer respostas a esses questionamentos, né? A esses pensamentos e conseguir modificar. Porque, como eu disse, o pensamento ele é responsável pela nossa emoção. Então, quando eu fico presa a um pensamento do tipo a vida não tem sentido, obviamente eu vou me sentir angustiada, eu vou me sentir aflita, eu vou criar mais pensamentos pessimistas e, por vezes, eu vou ter um comportamento de isolamento
um comportamento, às vezes, de não fazer frente às minhas atividades, né, ao longo do dia. Então, percebe que esse pensamento, ele gera essa emoção, né, de angústia, de depressão, e gera um comportamento que vai trazer um prejuízo na minha vida. Então, o meu trabalho dentro da terapia vai ser identificar esse pensamento. Então, a gente trabalha com técnicas que a gente chama registro de pensamentos. A gente vai identificar quais são os pensamentos que estão ligados, né, ao seu sofrimento emocional, e a partir disso a gente vai dar novos significados, criar pensamentos alternativos. Deu para falar? Ótimo. Nosso Deus. Inclusive, aqui tem uma pessoa, a Val Rocha, está perguntando como combater o pensamento repetitivo ou acelerado, que você já está dentro dessa fala aí que você trouxe. Isso é outra coisa que o pessoal fala demais. Hoje em dia, inclusive, está muito comum. Inclusive, eu estou com a impressão até que está batido falar. Síndrome do pensamento acelerado. O que, que é síndrome do pensamento acelerado? O que, que é esse negócio? Esse diagnóstico, ele não é formalizado, né? Um diagnóstico assim de Google. Ele não é Ah, da psicopatologia. O pensamento acelerado é um sintoma que pode estar presente nos transtornos de ansiedade. Tá? Então, é um sintoma em que você fica o tempo todo com um pensamento muito à frente, com preocupações, né? E é muito característico no TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? E para isso é necessário fazer tratamento psicológico. gente, eu estou me identificando uma série de coisas que você está falando. Por exemplo, ao longo do dia, eu costumo ter umas viagens assim que a gente fala, pelo menos falava lá nos anos 90, as viagens na maionese. Às vezes eu fico pensando, especulando que pode ter acontecido e que tal situação pode ter gerado aquilo. E às vezes tem hora que tem a ver, mas tem hora que eu vejo, cara, não tinha nada disso. E eu fiquei criando durante o dia aquele negócio combinando. É o ponto, né? A gente cria, a gente fantasia demais sobre a nossa realidade. E a gente cria suposições de futuro ou até mesmo de passado e não verifica, né? Não busca evidências, não busca os fatos. E às vezes a gente se perde nessas ruminações, nessas preocupações, e isso vai gerando muita ansiedade. Então, o trabalho é sempre buscar evidência a respeito daquilo que eu estou pensando. O que os fatos me mostram? Se eu estou preocupada, sei lá, com uma coisa que eu vou fazer amanhã, né? Eu tenho que buscar assim, peraí, essa minha preocupação se baseia em quê? Existe motivo real para eu me preocupar com isso ou não? E quando você faz esse tipo de questionamento, você começa a perceber que a sua preocupação não tem tanto fundamento assim. É óbvio que existem preocupações fundamentadas, né? Isso a gente vai trabalhar com resolução de problemas, mas na maioria das vezes a gente faz suposições, como você disse, fica ali viajando na maionese, né? Criando ideias do que pode acontecer e depois aquilo não acontece, né? Então a gente precisa realmente trabalhar nessa quebra, né? Para conseguir ter uma vida mais equilibrada e dentro de um contexto real e não de suposições. Você trouxe duas questões que eu estava. Essa questão da suposição e da realidade, mas só que você falou uma coisa antes que me chamou a atenção, porque eu estava pensando em futuro, que às vezes eu fico imaginando, mas você falou de passado. Então, E às vezes, criando coisa que na verdade não é. Como assim? Me dá uma ajuda aqui. porque por muitas das vezes a gente fantasia também coisas do passado, de coisas que a gente vivenciou, de outras pessoas, que a gente não teve uma completa percepção daquilo. Porque a nossa percepção ela é limitada, né? Eu não consigo saber, Rodrigo, o que você está pensando, né? Eu não consigo saber disso. Mas às vezes, vou dar um exemplo assim bem simples para conseguir ilustrar o que eu quero dizer. Eu passei por uma situação, vamos supor que alguém fez uma expressão que eu não gostei, que eu achei que a pessoa estava desdenhando de mim, por exemplo, e aí eu tomei aquilo como base e eu fico o tempo todo ruminando que fulano não gosta de mim por conta daquela expressão. Só que, na verdade, eu fico tão presa nessa minha ideia, nessa suposição que essa pessoa não gosta de mim,
Mas eu só vou ter certeza se eu perguntar a essa pessoa. Porque a minha visão é limitada, a minha percepção é limitada. Eu não estou vendo o que aquela pessoa está sentindo ou pensando. A não ser que eu pergunte. Essa é a questão. Fica presa e deve a gente viver interpretações que a gente foi viver, a gente conclui coisas sem ter o completo. Isso é sofrimento. Entendi. E você sabe que você está falando isso aí? É muito comum receber também aqui pessoas. Por isso que eu falei, gente, eu preciso chamar a Joyce e falar com o pessoal da importância do tratamento. Porque é comum eu receber aqui pessoas que dizem o seguinte: estão sempre com a impressão de que você falou da expressão, assim, perfeito. Sempre tem gente aqui me falando, fulano não gosta de mim, fulano tá me julgando, fulano fica me tirando, e eles ficam desfazendo de mim, me menosprezando. E, na verdade, fica inclusive a impressão, mas eu não tenho condição de fazer o diagnóstico, óbvio, então não falei nada disso que eu vou falar agora aqui. Fica a impressão, alguém está dizendo que o áudio, a Roberta está dizendo que o áudio está falhando. Vê se o meu ou o da Joyce ou os dois. Me fala aí, me deixem saber se está normal, por favor. Se não tiver, vocês nos orientem aqui. Acho que deu uma picadinha assim. Fica parecendo que é um negócio de complexo de inferioridade. Não sei se é isso. Quando a pessoa está muito assim, tudo ela acha que o outro está criticando, tudo ela acha que o outro está olhando a roupa dela, que está olhando o jeito, que está olhando a barriga, que está olhando isso, que está olhando aquilo. A Patrícia falou que o seu que estava picotando um pouco, mas vamos ver. Então, às vezes fica parecendo que é o complexo de inferioridade. Então eu queria te falar 2 ou 3 situações. Uma é essa, que a pessoa acha que tudo estão desfazendo dela, está tirando, que parece que tem um complô contra ela. Uma outra questão que eu percebo muito aqui é pedido de oração de moças. Assim, que não encontrou o rapaz e que tem que encontrar, e que se não encontrar a vida não segue, que não dá, que não consegue. E às vezes, eu vou falar até uma leitura minha, que fica. Que homem que pensa isso mais quando acontece às vezes isso conosco? Ela fica, às vezes, demonstra até um desespero, e o homem tem faro para isso, o homem percebe. E às vezes aquilo que poderia ser um possível candidato, ela atrapalha. E aqui eu não estou falando não estou falando cientificamente, gente, não estou falando tecnicamente. Quem vai falar é a Joyce. Eu estou falando da percepção do pastor, do homem e tal. Uhum. Então a gente fica com a impressão que a moça assim desesperou. E o homem percebe. Quando o homem percebe que a moça está desesperada, que ela está assim agoniada, e que não é uma questão de estar com ele, mas que na verdade poderia ser qualquer um outro, porque é um problema de não conseguir lidar consigo mesmo, sozinho, sozinha, não se curtir, ou algo dessa natureza, mas que a pessoa está demonstrando um desespero, uma agonia, que se ela não arrumar alguém logo, não sei o que pode acontecer. Isso é muito comum aqui também, isso eu tô vendo sempre. Fala aí pra gente, porque eu tô falando da perspectiva do acho e do homem e do... Né? Disse, né? Os pensamentos, eles guiam as nossas emoções. Só que os pensamentos são falhos. Em que sentido? Não compreende, como eu disse, a totalidade daquilo que a gente vivencia. Então, nós fazemos julgamentos, interpretações de tudo aquilo que a gente vai vivendo. Então, o pensamento, ele pode se tornar né? Então, a gente consegue categorizar cognitivo comportamental, pelo menos 20 distorções cognitivas. E a gente trabalha isso também na terapia. Então, quando você faz uma leitura do que a pessoa está pensando, ou do comportamento dela, ou o que ela está inferindo a você, a gente chama isso de leitura mental. É quando você tem compreensão do que acontece dentro daquela pessoa e ainda assim você conclui que aquilo é uma verdade. Né? É isso que você trouxe, né? Isso é uma distorção cognitiva, né? A leitura mental. Então a gente precisa trabalhar para minimizar o impacto dessa distorção na nossa vida. E essa outra situação que você pontuou chama profecias autorrealizáveis. O que é isso? Quando você acredita, quando você até trouxe, pode ser um complexo de inferioridade. A gente não usa esse termo na terapia, a gente usa o termo de crença. O que é crença? É a sua íntima a respeito de si.
Então, é o seu autoconceito, né? A sua autoestima. Como você se enxerga. Então, se você se enxerga incapaz de ter um relacionamento amoroso, acaba que você se comporta como tal. Porque Hum, se o pensamento gera uma emoção que gera um comportamento. Então, percebe que essa crença e avalia como você ao seu próprio respeito, isso vai gerar um impacto. E às vezes aquilo que você tanto teme acaba se tornando real pelo fato de você acreditar naquilo, né? Então, a gente chama de profecias realizadas. Você conquistar, né, um relacionamento, mas acaba rolando, acaba não tendo uma construção direita, né? Então você vai afastando de relacionamento. Acredita que não vai ser, é, você não vai ser capaz, né, de ter ou de assumir um relacionamento dessa forma. Acaba realizando, e a gente chama isso de profecia autorrealizáveis. O pessoal está falando que tá olhando bastante. é, tô vendo aqui. Você tá com fone ou sem fone? Eu tô sem fome, Pode ser, provavelmente é por isso. vou colocar aqui. Tem um cachorro aí, mas não, gente. O cachorro é lá no Rodrigo. É, o cachorro tá aqui. E normalmente ele fica quieto, mas agora ele tá. Vamos ver agora com fone. Capaz que não vai Será que cortar vai mais não. melhorar? Vai me Ó, já falando aí, melhorou. pessoal. Ah, pra mim já não tá picotando mais. Ajuda aí, Raquel que tá assistindo, o Estão me Rogério ouvindo tá bem falando. agora? E eu tô ouvindo limpo, gente. Vê aí, fala aí, Joyce. Está tão bom que não queremos perder nada. Olha aí. Porque quando você falou agora da profecia autorrealizável, isso, nossa, foi assim, brilhante, porque me abriu aqui. Porque então eu tô sempre falando aqui pro povo na oração que o nosso enfoque é a nossa realidade. Então parece que isso está esbarrando meio no sentido de que você está dizendo. O cara começou a pensar ali que ninguém vai querer, que não vai dar certo, que eu não dou certo em relacionamento nenhum. E Uhum, então eu começo a manifestar isso, né? As minhas emoções exato. começam a denunciar isso e o outro Sim. percebe que é aquela insegurança, aquela dificuldade. Se você puder retomar um pouquinho, já que eles disseram que estava Uhum. picotando, e aí também a partir dessa Quer que eu fala. falo tudo? Até da parte da leitura mental? Ah, se der, vai ser. Se não tiver problema, você vai ser ótimo. Bem, então, recapitulando, né, o que eu disse. Rodrigo estava falando sobre pessoas que vêm até ele dizendo que fulano não gosta de mim, né, sempre com essa ideia. E eu disse que isso é um erro cognitivo. Em que sentido? A nossa compreensão do outro, ela é limitada. Então, portanto, a gente não pode tomar decisões, né? Na verdade, nem é decisões. A gente não pode tomar conclusões precipitadas a respeito do outro, do comportamento do outro, né? Porque a gente não tem uma percepção que alcance aquilo que está dentro do outro, né? Então, por muitas das vezes a gente conclui que sabe o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, sem verificar. Como? Perguntando, né? Então, a gente foge um pouco do diálogo. Por isso que eu até gosto muito de falar, gente, diálogo é tudo. Não tem como saber o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Isso é muito bom, inclusive, nos relacionamentos, né? Para quem é casado, gosta muito de falar, meu marido não gosta de mim, né? E assim, qual é a base para isso? Qual é a sustentação para isso? A sua suposição? Né? Então, é importante você fazer uma análise do seu pensamento com as evidências, né? Com os fatos, com o que está acontecendo na realidade, e não com a sua interpretação. Então, quando você faz uma suposição, quando você conclui o que o outro está pensando ao seu respeito, isso é uma distorção cognitiva, que a gente chama de leitura mental. Você faz uma leitura de algo que você não tem acesso, né? Que é o pensamento do outro, as emoções do outro. E o Rodrigo também trouxe, né, esse exemplo, né, quando uma moça, né, como é que foi o exemplo mesmo, Rodrigo? É que às vezes a moça, ela tá assim,
Eu vou falar numa linguagem bem popular, bem comum, e você conserta as coisas. Tipo, sabe quando parece que a moça tá atirando para todo lado e que ela tá demonstrando um desespero desnecessário, porque às vezes ela é legal, ela é gente boa, ela é bonita, Isso, mas, lembrei. mas aí eu falei que da perspectiva do homem, por exemplo, da perspectiva masculina, a gente tem meio que faro para isso. E quando ela tá assim, demonstrando essa insegurança, esse desespero, isso afeta o flerte, essa coisa. Isso. Lembrei até que se você tinha falado daquela ideia do complexo de inferioridade, né? E eu disse que isso na TCC a gente chama de crença. O que é uma crença? É a sua visão mais íntima ao seu respeito, o seu autoconceito, como você se percebe no mundo, né? Então, essa crença, ela pode ser negativa, pode ser positiva, e ela é ativada dependendo da situação que você está vivendo. Então, se alguém tem uma crença que não vai ter um relacionamento, que é incapaz de ser, que não vai ser amada, né? Que as outras pessoas não gostam dela, por exemplo, ou que não vai conseguir um relacionamento, se a pessoa fica firme nesse tipo de pensamento, se ela tem essa visão a respeito dela, automaticamente isso vai gerar emoções negativas, de angústia, de tristeza, de desamor, por exemplo, e vai gerar um impacto no seu comportamento, às vezes até de isolamento, ou de, né, ficar muito acelerada ali na hora de conhecer alguém, e isso vai acabar trazendo à tona aquilo que ela tanto temia, né, de não ter um relacionamento. Então a gente chama isso de profecias autorrealizáveis. Você se comporta como você pensa. Nossa, isso é muito forte. Isso é muito forte. Bruna. Aqui, ó, faz live todos os dias. Você é muito claro, eu também acho. E outra coisa que eu queria assim, te perguntar se você pudesse nos ajudar ao público aqui, que eu tenho certeza que o pessoal do Clamor, que já está entrando, que vai entrar depois, vai ficar muito interessado. Tem umas coisas também percebidas no relacionamento de amizade, relacionamento de namoro mesmo. Tem uns gatilhos. Tem umas coisas que às vezes que acontecem no relacionamento e que dispara um pensamento ou traz à memória uma situação que acontecia no relacionamento anterior. E aí a gente, por causa de um gatilho, a gente traz, meu Deus, vai acontecer tudo de novo, e ele vai fazer daquele jeito igual o outro fez, ela vai fazer igual a outra fez, e aquilo traz uma insegurança para continuar. Aí às vezes a gente tem até uma coisa que a gente costuma soltar uma fala assim para se defender. Não, peraí, tá indo rápido demais, é porque quando eu começo a me envolver, eu quero me afastar um pouquinho, porque eu fico com medo de vivenciar aquilo tudo de novo. E tem uns gatilhos, uns traumas do passado, sem contar que aqui eu tô falando de relacionamentos anteriores, e não tô falando necessariamente de relacionamento amoroso, que às vezes é uma coisa de amigos, que é uma amizade que traiu, uma amizade que maltratou, e a gente pensa que essa nova amizade é igual àquela outra, que é interesseira e tal. E ainda tem coisas da infância que andam conosco e que vão aparecer no meio desses... Às vezes nós temos umas atitudes assim, umas reações explosivas e estranhas, que nós falamos, meu Deus, por que eu agi daquele jeito? E parece que alguma coisa nessa nova amizade, ou namoro, ou relacionamento, desencadeou uma coisa e trouxe de volta como se tivesse sido ontem, como se tivesse sido agora, aquilo que me causou tanta dor. Isso é mais uma distorção cognitiva que a gente chama de supergeneralização. O que seria isso? Pegar um único evento, uma situação que a gente vivenciou e generalizar como se aquilo fosse se repetir, né, por muitas vezes. Então, assim, é um trabalho que a gente precisa fazer para que a pessoa quebre esse processo da generalização e compreenda que é uma nova história, é uma nova pessoa, um trauma no relacionamento aconteceu no passado, mas não significa que vai acontecer agora. Então, a gente vai trabalhar em termos de probabilidade, né? Bom, se aconteceu aquilo, mas qual que é a probabilidade disso acontecer agora? Então, percebe que o trabalho é sempre trazendo lógica para os pensamentos, trazendo raciocínio, né? Tirando o foco do emocional, de um raciocínio muito emocional, diante de coisas que foram vivenciadas e trazendo uma clareza, né, dos pensamentos. Nossa. E aí uma fala que, antes da gente passar para esse momentozinho que picotou, que foi uma fala uma coisa que você trouxe, que eu falei que eu ia perguntar, que é, por exemplo, assim, a perda não vou dizer da sanidade, mas sabe aquela coisa quando a gente começa, ou quando a pessoa começa a trilhar muito assim entre o real e a fantasia mesmo, achando,
dessa coisa que nós acabamos de falar, de trazer de volta, de pensar coisa que não tem nada a ver. Mas assim, tem um risco aí da pessoa realmente deixar a realidade e ela começar a viver só nessas suposições todas, nessas conjecturas todas, nesses achismos todos, e aí isso ser assim realmente perigoso, a ponto de pensamentos autodestrutivos e de a gente ficar com medo de deixar aquela pessoa sozinha, e sabe? Eu entendi o que você quis dizer. Mas a gente precisa estabelecer alguns pontos aqui. Perda de realidade. Né? O que seria isso? De um ponto de vista psicopatológico, a gente vai entender que são os transtornos relacionados à psicose, né? Esquizofrenia. Isso existe uma perda de realidade. Isso que eu estou trazendo de distorção cognitiva não é uma perda de realidade, né? Não é algo que você vive num mundo de fantasia ou de delírio. Não tem nada a ver com isso, tá? Isso é porque todo mundo tem uma distorção cognitiva por conta do alcance da nossa percepção, né? Que é limitado. A gente não, como eu disse, a gente não compreende tudo que acontece ao nosso redor, né? Então, por isso, a gente vai criando essas suposições, essas interpretações equivocadas a respeito das nossas situações. E veja bem, nem sempre é tão equivocado, pode estar uma parte equivocada, tá? Então, é importante fazer essa distinção, não é mundo de fantasia. Isso a gente entra dentro de transtornos psicóticos, de esquizofrenia, né? É outro assunto, é outra abordagem. O que eu estou dizendo são distorções que a gente faz no dia a dia e que isso acaba gerando um sofrimento, principalmente nos relacionamentos, né? Na vida profissional também, né? No trabalho, enfim, que traz prejuízos pontuais no nosso dia a dia, problemas que às vezes poderiam ser evitados, né? Então, com esse trabalho de questionar os pensamentos, a gente vai trazendo uma melhor regulação da emoção e pensamentos mais fiéis à realidade, tá? Mas não quer dizer que vive num mundo de fantasia, num mundo completamente aleatório a uma vivência assim, né, real. Não é isso. Perfeito, perfeito. Eu quis provocar essa fala justamente para você poder trazer para a gente essa diferença, que então a pessoa que está assistindo aqui e que envia as perguntas, não significa então que justamente para trazer quebrar aquele preconceito inicial de que eu falei, que às vezes a pessoa fala, será que então eu vou no psicólogo, estão querendo dizer que eu tô doido, que eu tô fora de mim e que eu tô... E não é nada disso. Isso. Uhum. Então, é exatamente isso que você falou. Essa nossa conversa mostra como essas questões perpassam o nosso cotidiano, né? E que são coisas que a gente não vê dentro de um espectro de loucura, né? Mas são coisas do nosso dia a dia que precisam ser trabalhadas, né? E que pode ser trabalhada em terapia e que vai te dar mais qualidade de vida, né? Não quer dizer que só uma pessoa que tem um transtorno específico vai precisar da terapia. A questão é, existe prejuízo nos seus relacionamentos? Existe prejuízo no seu funcionamento pessoal? Existe prejuízo no seu trabalho? Você tem alguma dificuldade? Será que existe alguma habilidade que você precisa desenvolver para você atuar melhor nas suas funções do dia a dia? Então, todos esses aspectos a gente pode trabalhar em terapia. Muito legal isso. Porque, aí, então, só voltando ao que eu estava falando, né? Então, assim, para todo mundo, como eu disse, né? Assim, não vai ser para todo mundo porque tem pessoas que a gente chama de autoeficácia, que são pessoas que conseguem identificar suas situações e conseguem resolver e trazer um funcionamento assim assertivo diante dos problemas, né? Mas nem todo mundo consegue isso, na grande maioria. Então, a terapia vai ajudar a pessoa a desenvolver, né, nesse aspecto. Ótimo, ótimo. Muito esclarecedor isso, porque hoje de dia nós ainda tem mais umas 2 perguntas. Pode ficar tranquila que eu vou ficar de olho nas perguntas para você se concentrar aqui em nos orientar. Tá. É o seguinte, hoje ainda de dia eu estava falando assim, gente, como que faz diferença a gente ter instrução na vida? E engraçado, porque eu não imaginava se você ia trazer esse esclarecimento. Mas é porque eu estava conversando com outra pessoa e nós estamos falando sobre situações de passado
E eu falei, nossa, Uhum. como que faz diferença se a gente tiver alguém esclarecido? Eu ainda falava assim, se tiver alguém esclarecido para trazer para nós essas questões, eu colocar, olha, peraí, mas não é isso. Eu vou te mostrar, vem Uhum. cá. Sabe aquela coisa? Não é assim, alguém que traga esclarecimento, igual você está trazendo. Por exemplo, a Patrícia está perguntando aí. Então eu não devo agir de acordo com o que eu penso? Como separar isso? Isso é uma questão. Aí senão a gente cai até uma coisa aí que senão vira o extremo. Não é bem assim, né? Não vou agir como eu penso. A questão é, você pensou alguma coisa ao seu respeito, a respeito de outra pessoa, é tentar verificar se aquilo é verdade, né? Então, assim, é buscar os fatos, principalmente nos relacionamentos, né? Alguém estava até falando sobre relacionamento aí, dificuldades nos relacionamentos, Era a próxima né? pergunta que eu já ia te fazer. Eu tô ligado nas perguntas aqui para te fazer, que o pessoal está escrevendo. Eu tô lendo todas para te perguntar. A grande questão é, se eu tenho pensamentos disfuncionais, ou seja, que estão produzindo algum prejuízo na minha vida, eu vou ter emoções disfuncionais e comportamentos disfuncionais, né? Então, assim, todo pensamento é disfuncional? Não. Né? Então, a pergunta que ela trouxe assim, não vamos ir para o extremo, né? Não vai agir, não vou agir conforme eu penso? Não. Se existe um pensamento disfuncional, precisa ser trabalhado para sim ter uma regulação emocional e comportamentos mais assertivos. Será que me Então, fiz algo clara? Respondi sua fez, pergunta? fez. Mas fala você aí, Patrícia. Fala se a Joyce respondeu. Porque então, parece que algo pontual aí é perceber a hora que está prejudicando. Então, não é quer dizer que em todo Isso. momento é perceber, É. gente, que está assistindo aqui, ó. É a hora, assim, começou a sentir que alguém deu um toque, o pessoal está falando, ou você mesmo percebeu, então é hora de. Uhum. Ela disse que. Ufa, entendi. Ela colocou É, aqui. é muito difícil aplicar, né, todos esses conceitos que eu estou falando aqui, porque cada pessoa tem a sua vivência e vai tentar aplicar tudo isso, né, conforme o que está vivendo, né? E eu não tenho acesso direto ao que vocês estão vivendo, então eu não consigo trazer uma orientação específica aqui, né? Então é um Claro. pouco difícil trazer essa explicação sem um exemplo, né? Sem uma vivência. Mas aí Inclusive, a vocês vão ideia. perguntando. Isso, vamos perguntando aqui que eu vou lendo e pergunto para a Joyce. Inclusive, a ideia de convidar você, inclusive, depois de ver como é que tá, como é que é a sua agenda, se a gente pode fazer mais. Mas e de inicial, a minha ideia era fazer o que você está fazendo muito bem, que é trazer essa explicação. E a partir daí, eu tenho certeza que o que está acontecendo comigo, e eu suponho que esteja acontecendo com o pessoal que está assistindo também. Está dando direcionamentos. Está dando direcionamento para a gente Uhum, saber. Então, agora, a partir daqui, eu preciso de uma atenção especial, porque a minha situação é mais específica e eu quero falar da minha situação que é mais específica para poder trazer essa uhum, questão. A Val Rocha colocou ali logo depois da Patrícia assim, e quando a pessoa tem muita dificuldade em relacionamento, como é que faz? Né? Quando a pessoa não sabe se relacionar com os outros, foi o que ela escreveu ali. Eu acho que uhum, você explorou já um pouco dessa uhum. fala, mas acho que Sim, ainda você pode ainda é. trazer algumas coisas para nós. Em terapia, a gente trabalha habilidades sociais. Então, você vai aprender como lidar com o outro, como elogiar, como receber crítica, como conversar, né? Então, eu vou entender qual que é, né, o ponto que está é, não tão assertivo assim nos seus relacionamentos, o ponto que você tem dificuldade, e a gente vai trabalhar com técnicas fundamentadas na neurociência para desenvolver habilidades sociais em você. Isso é muito bom também. Porque, gente, olha só o que a Jéssica está falando. Então, tem um jeito científico, técnico, para Tem. poder confrontar esse Uhum. pensamento, ou para lidar com essa situação, ou para, não sei se eu vou usar as palavras corretas, você fique muito à vontade de me corrigir, Pode inclusive usar me à interromper. vontade. Remodelar o jeito de ser, de falar, de Usou uma interagir. Então, palavra boa. É foi isso bom? mesmo, é remodelar, reestruturar, é isso. Ah, legal. Então tem um jeito porque às vezes, sabe o que eu percebo, assim, conversando com essas pessoas, e que onde eu te falei quando eu te convidei, pensando, falei, gente, aqui a pessoa precisa de ajuda profissional. Porque tá todo mundo o tempo inteiro achando, não, mas no meu caso não tem jeito não, isso aqui é assim mesmo, eu nasci assim, eu sou assim Uhum. mesmo, e isso aqui eu lido desse jeito mesmo, eu tô acostumado a resolver, eu tomo ali o maracujá e eu relaxo, ou eu tomo um negocinho ali, e aí e tal, e nunca trata aquela questão.
Isso também está aparecendo muito. Já sou assim mesmo, já tem um jeito aqui que eu resolvo. Então tem um jeito científico, gente. Tem um jeito técnico, um jeito que funciona, um jeito que já foi Sim, observado ou sim. observável. Né, já? Sim, a gente trabalha com técnicas, né, científicas, técnicas que foram comprovadas, né? A TCC hoje, ela é uma das terapias com mais evidência científica de resultado. Então, tem protocolos de tratamento para qualquer demanda, né? Então, isso garante, né, um melhor resultado, desde que o paciente também, a pessoa que está em terapia, tenha um engajamento, né? Porque uma Ah, técnica por si só, se a pessoa não aplica, se a pessoa não engaja, não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, por isso que a terapia é muito colaborativa, né? Você, no caso, né, o paciente e o terapeuta juntos trabalhando ali com o que há de melhor, evidência, né, com as técnicas para tratar aquela demanda. muito bom. E uma das coisas que eu tinha em mente era isso, que é o pessoal te ouvindo, eles iriam observar o jeito de você explicar as coisas, porque tem hora que alguém fica nos pressionando. Você tem que ir no psicólogo, tem que ir no psicólogo, tem que ir no... E aquilo vai estressando a pessoa. Agora, quando a pessoa vê o outro falar, igual você está falando, é Uhum, colaborativo, isso é outra coisa legal. uhum, Né? Então, colaborativo, engajamento, situação específica de uhum. cada um. Eu recebo muitos pacientes, né, que falam de familiares. Ah, tem um familiar meu com tal problema, eu queria muito que ele se interessasse pela terapia. Ah, como eu posso convencer, né? E assim, precisa que a pessoa tenha consciência do prejuízo e da necessidade, porque senão a terapia não vai chegar a lugar nenhum, né? Ela não vai se engajar ali. Então, o primeiro ponto da terapia é ter a noção de que precisa daquilo. Eu tô com um problema, preciso de ajuda, deixa eu ir em alguém. Uhum, Você exatamente. É sabe, óbvio que a Joyce, gente que pode trabalhar nessa conscientização, né? Tem muitos pacientes que eu trabalho com eles para como eles vão falar, né? A gente vai trabalhar na psicoeducação, né? Ensinar os motivos e tudo mais. Mas a pessoa precisa ter o interesse. Hum. Ó, e aquela pessoa que é extremamente negativa, como lidar com ela? Eu suponho que é a pergunta de alguém que aparentemente não seria negativo e está lidando com o outro que é sempre para baixo, Uhum, sempre negativo, né? uhum. Tem uma dica Ah, aí? primeiro passo, a gente não controla o outro, né? Então, se você tem o objetivo de mudar o outro, esse objetivo não é seu, é da outra pessoa, né? Os nossos objetivos têm que estar dentro do nosso próprio comportamento, dentro do nosso próprio alcance. Então, se é uma pessoa negativa e ela não tem essa consciência, né? E você fica ali tentando modificar essa pessoa, isso é muito desgastante. Isso vai trazer um impacto no relacionamento de vocês e vai ser muito frustrante para você, né? Então, eu gosto muito de trazer isso à tona, né? O que é do outro é o objetivo do outro. Você não vai mudar. Por mais que você fale, por mais que você argumente, é isso que eu acabei de falar. A pessoa precisa ter essa consciência do que ela precisa mudar. Então, a forma de você lidar com essa pessoa é trabalhando as suas próprias emoções, os seus próprios pensamentos diante dessa situação, diante desse relacionamento. E Muito nunca bom. levar isso para o outro. Você falou uma coisa que eu nunca, nossa, nunca levar para o outro. Você sabe que eu daqui do meu estado leigo, eu diria assim, cara, para de tentar colonizar o outro, meu, né? Porque você é dono das suas questões aí, das suas emoções, mas querer legislar em cima do outro, colonizar o outro, eu falo assim, essas coisas. E aí começar a É, querer mudar o comportamento do outro de tal, isso é coisa muito esquisita, muito ruim. é. E o outro que está sendo colonizado aí começa a virar bicho mesmo, porque, né? Agora, você falou uma coisa que é o negócio do conscientizar, que então eu queria te perguntar isso. Então quer dizer que, de repente, eu tô te assistindo aqui, aí, não, eu preciso falar com essa psicóloga aí, eu preciso começar a fazer esse negócio aí. Aí vou lá te procurar para uma consulta. Nós começamos, vocês não sei, online ou presencial, e se eu chegar lá e falar assim para você, ô Joyce, eu sei que eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, mas ó, Joyce, o negócio é o seguinte, não sei nem por onde começar.
Isso é algo assim, que muita gente vai para terapia e fala assim, nossa, tô até nervosa, não sei nem o que eu vou falar, não sei como é que vai começar, como é que vai ser isso. Diversas vezes, né? O primeiro encontro, a pessoa está sempre muito apreensiva, né? O paciente sempre muito apreensivo. Só que pode ficar despreocupada. A TCC é uma terapia muito estruturada, né? Então, não vai ser uma terapia que você vai ficar ali falando, e o terapeuta assim, ok, me fala mais sobre isso, né? Vai ser uma troca, uma conversa, né? Em que o terapeuta ele vai ter um direcionamento. Então a gente tem um protocolo, sabe, de atendimento, né? Eu nunca vou para uma sessão sem estruturar essa sessão antecipadamente. Né? É óbvio que o paciente, às vezes, ele vai querer desabafar, vai querer falar alguma ocorrência da semana, mas sempre vai ser estruturado. Né? Então, nunca vai ser assim, algo ao acaso, né? Que a pessoa vai, não sei o que eu vou falar. Não. O terapeuta cognitivo comportamental, ele tem um direcionamento e as coisas vão fluindo. Muito bom, muito bom. Então, aproveitando ainda esse ensejo, se alguém quiser começar a te procurar aí depois da live para começar a fazer tratamento amanhã, o que a pessoa precisa ter? Digamos, eu tenho muitas pessoas aqui que estão em outros países. Tem alguns que estão em São Paulo, outros estão no Rio, mas tem gente que está na Holanda, tem gente que está na Alemanha nos assistindo, tem gente que está no Japão e nos Estados Unidos. Esse povo vai te procurar para fazer o tratamento online. O que a pessoa precisa ter? Só um celular? É pelo WhatsApp? É pelo Zoom? É pelo Instagram? Como é que... Isso varia de acordo com cada profissional. Eu trabalho pelo Zoom. Então, a gente faz um agendamento prévio, aí já fica lá agendado, estabelecido, e depois é só acessar o link, e aí a pessoa já vai direto para a sala, né, de atendimento virtual. Muito bom, muito legal, muito bom isso. E ela precisa então separar um tempinho, mas isso aí ela te mandaria, as pessoas que estão aqui e que vão nos assistir depois no YouTube. Eu vou disponibilizar lá o @ do seu Instagram. Então, essa pessoa que está nos assistindo agora e desejar, por exemplo, começar esse atendimento, esse tratamento, correto é falar, começar o tratamento? Pode ser. Então, essa pessoa pode te mandar um direct aí, uma mensagem no Instagram, e aí, lá no daí, meu a partir daí, Instagram tem um link que vai para o direcionamento do meu WhatsApp profissional. Então, entrar lá, fazer pedir as informações, né, caso queira mais informações sobre a terapia, e aí fazer o agendamento por lá. Ótimo. Então você que está nos assistindo pelo Instagram, você clicando aqui, você passa a seguir a Joyce, pode fazer esse contato. Você que já estiver nos assistindo pelo YouTube, a live gravada, eu vou disponibilizar o @ do Instagram dela também, e assim conforme ela orientou, você vai encontrar lá na bio dela o link para poder entrar direto e conversar com ela. Ô, Joyce, ainda sobre as crises existenciais, inclusive, na verdade, eu não combinei com você o tempo da live. Então eu queria que você fique muito à vontade. Eu disse para eles ao longo da semana, inclusive nas lives que fui fazendo com a pastora Mariângela na segunda, que é da New Life, na Flórida. Olha, e a Joyce, a psicóloga, ela foi minha aluna de teologia, então o pessoal já sabe assim, que a gente está mais ambientado. Então, você, por favor, fique muito à vontade, com muita liberdade para me dizer, porque eu esqueci de te perguntar quanto tempo, na verdade, você teria disponibilizado para a gente falar. Agora que eu tô vendo que são 10 horas, que já são 1 hora de live, né? Não tava nem percebendo. Parece que passou tão bom, 15 minutos. Pessoal, pois é, o pessoal tá comentando aqui que tá tão bom que assim, passa muito rápido. Eu tô controlando o horário aqui, tô vendo que tá dando deu 58 minutos. Então você fica, me interrompa. Mas tem tempo fala... para interromper aqui? Não, quando começou esse negócio de live no primeiro semestre do ano passado, com 1 hora a live caía. Agora você pode fazer até 6 horas direto de live. É mesmo? Claro, eu tô claro que eu não vou. desatualizada nisso. É uma área aí do Instagram que eu não mexo muito. Não, agora pode fazer até 6 horas, mas o povo tá gostando. A Cleo, minha amiga então, de Barbacena, tá falando aqui. Tá. Sobre crises existenciais, então, você já falou ali atrás, mas como você trouxe coisas riquíssimas pra gente, riquíssimas, eu queria que, se você puder afunilar aqui, o que é a crise existencial, então? Bem, primeiro ponto, crise existencial não é diagnóstico, tá? Não é um transtorno, não tem nada a ver
né? Não é diagnóstico. Crise existencial é um conjunto de sintomas que pode estar presente ou não em transtornos mentais, como, por exemplo, ansiedade, TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, bipolar, transtorno de personalidade e depressão. Então, o que caracteriza, né, a crise existencial? É um conjunto, né, de sintomas, como eu disse, cognitivos, comportamentais e emocionais, como, por exemplo, cansaço, pessimismo, insônia, anedonia, que é a dificuldade ou incapacidade de obter prazer em atividades que anteriormente seriam prazerosas. Olha, Ansiedade, pode estar dentro do pensamento acelerado que você colocou, né? Então, são esse conjunto de sintomas, né, que categorizam a crise existencial. nossa. Essa síndrome do pânico, que é uma coisa que eu recebo muito aqui meia-noite, o pessoal falando, que não quero mais sair e eu não consigo falar com ninguém, não quero falar com ninguém. Isso aí é transtorno ou também faz parte do conjunto aí que ajuda a diagnosticar? Existem os transtornos da ansiedade. Dentro desses transtornos da ansiedade, imagina um conjunto. Deixa eu até fazer um desenho, talvez. Acho que vai ficar mais fácil para explicar. Que as pessoas têm muita dificuldade nisso. Eu acho que se eu fizer assim, vai dar para... Olha o meu desenho muito lindo aqui agora para vocês. Existe um conjunto. Isso aqui, esse círculo grandão, que é os transtornos da ansiedade. E aqui são cada transtorno. Aqui dentro a gente vai ter o TAG, por exemplo, que é o transtorno de ansiedade generalizada. A gente vai ter o mutismo seletivo. A gente vai ter o transtorno do pânico e assim por diante. Existem vários transtornos de ansiedade. Então, o transtorno do pânico está dentro do espectro da ansiedade. Tá? Dentro de dos transtornos de ansiedade, que é caracterizado por uma crise súbita de ansiedade, que envolve sentimentos de morte iminente, da ataque cardíaco, da sudorese, tremor, pode sentir tontura, sensação de desmaio, aperto no peito, né? Tem ideias assim de que vai morrer. Então, é um conjunto de sintomas que aparece de forma espontânea, de repente, sem uma causa aparente. E aí a pessoa tem aquela sensação terrível, né, aquele pânico, e vai tendo de formas recorrentes, tá? A síndrome do pânico, o transtorno do pânico, ele é caracterizado por uma frequência de ataques de pânico. Então, um único ataque de pânico, uma vez na vida, não se configura um transtorno do pânico. É preciso ter uma recorrência, né, uma frequência de ataques de pânico. Ô, Joyce, e quando a pessoa fala que ela vê coisas que dá nela um medo, assim, exagerado, desesperado, que ela trava também, tem a ver? Não tem nada a ver com isso que você acabou de falar? Coisas em que sentido? Tipo, ver um cachorro, ver uma Isso é aranha. fobia específica, tá dentro aqui, né? Aqui nós temos, como eu disse, os transtornos de ansiedade. Uma dessas bolinhas pequenininhas aqui seria o que a gente chama de fobia específica. É um transtorno do espectro da ansiedade. Nossa, muito legal. Muito legal isso. Tem a fobia social também, né? Que é a ansiedade social, quando a pessoa tem uma dificuldade de interagir com o outro, né? Não só em questões que envolvem público, de desempenho, mas às vezes até de conversar, de ir na padaria, pedir um pão, por exemplo. Não tem essa habilidade, não consegue. Sempre está ali preocupado com a avaliação do outro. Então, essa fobia social, ela tem alguma coisa a ver com aquela síndrome? Se eu falar errado, também você me corrige. É com aquela síndrome de burnout? É burnout ou burnout? Burnout. E burnout, tem a ver? Não. Essa fobia social? Não. Burnout é relacionado ao trabalho. É um estresse, um esgotamento emocional muito profundo
relacionado ao trabalho. Então, é na terapia, no atendimento, lá no tratamento, que nós vamos descobrir, que eu vou descobrir se eu estou com síndrome de burnout, se eu estou com alguma fobia social, porque tem hora que parece que a gente não está gostando de gente. E aí tem gente que fala, você tá com síndrome de burnout, tá com síndrome de burnout, tá queimando a tua... Então, e aí, porque tem um outro problema aqui, que eu percebi, nessas coisas do meia-noite, que é o seguinte, parece que tem sempre alguém pronto para dar o diagnóstico do outro. E normalmente alguém que não tem formação, não teve, igual você falou de protocolos. Outra coisa assim que eu achei assim, muito demais é que você falou de protocolos. Então tem um jeito certo de fazer a coisa. Então não existe esse negócio de dar diagnóstico assim, uma coisa muito comum, a pessoa olha para cá e diz, você é bipolar. Sabe? Aquela coisa, olha para a cara do outro e fala que é bipolar, fala que tem isso, que tem aquilo, que tem síndrome disso, que tem a síndrome daquilo outro. E pior é que as pessoas aceitam esse diagnóstico de... Como é que eu vou chamar? Diagnóstico de, sei lá, de quê? Né? Eu poderia falar, porque lá na teologia a gente fala às vezes daquela teologia de para-choque de caminhão, que é quando tem aquelas frases... De Google. De Google, pronto, diagnóstico de Google. Então isso assim é muito perceptível. A pessoa vira pro outro e fala que o outro tem aquilo, tem aquela síndrome. E a pessoa começa a falar mesmo que é aquela, não, eu tenho, eu sou hipocondríaco. Mas como é que você sabe que você é hipocondríaco? Não, porque o fulano falou comigo que eu sou e que eu... Sabe o que é aquela coisa? Então isso é uma outra coisa também que a gente tem que se... Não sei se é isso, mas tipo se blindar também desse diagnóstico dos outros, porque isso traz muito prejuízo também, né? Porque a gente às vezes não tem aquilo, não é aquilo, mas de tantos outros falarem ou tecerem esse julgamento precoce, a gente acaba, sei lá, igual você falou o negócio do pensamento e manifesta na emoção, a gente começa até realmente a manifestar um sintoma de algo que a gente na verdade nem tem, né? Ó, a Cleo tá falando, trabalho com homens e mulheres, percebo que homem tem mais dificuldade de trabalhar em grupo. Olha aí, uma questão também, né? Isso tem a ver? Você acha que tem a ver? Como é que é esse negócio? Não. Não tem a ver com sexo isso. O homem tem mais dificuldade. Não. Talvez no legal. ambiente que você está, os homens têm mais dificuldade, né? Mas não há nenhum critério para isso, não. Até porque eu tenho um amigo, você até conhece ele, mas ele faz uns diagnósticos a meu respeito. Ele diz, não, o Rodrigo tem alma feminina. E o Rodrigo tem umas características, umas coisas que a mulher que tem, que normalmente a gente homem não liga. Então, na verdade, esse diagnóstico de por sexo realmente não valeria, porque isso tem uma série de influências culturais também, e das pessoas com quem nos relacionamos, e da liberdade, porque tem hora que nós estamos em situações que nós vamos muito bem em grupo em determinada situação, mas em outra não, porque às vezes a gente se sente intimidado também, e nem sei se eu estou certo. É uma leitura superficial de umas coisas que me vieram à mente aqui. Não sei, tem a ver? Em psicopatologia, ou né, dentro da psicologia, não existe 2 mais 2 é igual a 4. Né? As coisas não são tão concretas, talvez. Não seria bem essa palavra. As coisas não são tão certinhas, tão exatas, isso. Tão exatas assim. Né? A gente precisa avaliar dentro da estrutura daquela pessoa. Né? Então, assim, qual teve alguém perguntando se fobia social tem a ver com procrastinação. Pode ter? Pode. Mas isso não significa que todo mundo que é procrastinador tem fobia social. Né? Então, a gente precisa avaliar dentro do funcionamento daquela pessoa. Por isso que é tão perigoso a gente ficar também vendo diagnóstico no Google, né? Sempre quando às vezes me aparece um paciente, eu vi o diagnóstico isso no Google porque eu tenho isso. Não, gente, não façam isso. Por favor, não façam isso, porque assim, vocês vão concluir coisas que às vezes não se aplica, né? Então, só um profissional capacitado vai conseguir trazer um diagnóstico correto, porque precisa ser feita uma avaliação minuciosa, né, para trazer o entendimento a respeito do que aquela pessoa está vivendo. E isso é muito complexo, né? Porque, como eu disse, existe o espectro da ansiedade, né? Não é um transtorno de ansiedade, são vários transtornos. Então, a gente precisa enquadrar dentro, né, desses critérios aqui. Então, não é algo tão simples assim, né, que até um profissional demanda tempo para ele realizar um diagnóstico. É por isso que a terapia ela é longa, né, porque a gente precisa ir avaliando
porque não são coisas que a gente consegue trazer, né? Ou bater o martelo num único encontro, por exemplo. A gente tem que avaliar uma série de critérios, então é muito complexo isso, né? Então não caia nessa ilusão de diagnóstico de Google ou de ficar classificando ou rotulando as pessoas, né, conforme um entendimento de senso comum, né, do que seria bipolaridade, do que seria loucura, e assim, não é assim. Ótimo, ótimo, ótimo. Isso aí está me ajudando demais, porque são essas coisas que eu tenho falado, ou melhor, não tenho falado dessas coisas. Eu tenho tentado trazer algum esclarecimento nessa parte, mas que eu vi esse cara, não sou eu que não consigo. Eu preciso da ajuda profissional para mim e para as pessoas entenderem, porque eu não, na verdade eu queria trazer esse esclarecimento que você está trazendo, mas aí fica mais uma vez evidente a importância da ajuda profissional. Dois outros casos ainda, se eu puder usar um pouco da sua boa vontade, que é o seguinte: quando a pessoa às vezes passou por um divórcio, ou mais de um divórcio, e ela começa a desenvolver um pensamento de que, o Rogério está até falando aqui de manual dos transtornos. Para eu mostrar, né, o tamanho. Eu estou apoiando o meu suporte no livro. Não tem como mostrar, legal. Mas é dessa grossura, gente. Nossa, pois é. Olha, então não tem como a pessoa nem fazer diagnóstico de Google, nem ficar assim querendo a resposta, porque tem coisa que vai demandar tempo, né? Já vai demandar vários encontros para você diagnosticar mesmo o que está acontecendo. Sim. Quando a pessoa às vezes passa por um divórcio, ou mais de um divórcio, e ela começa a desenvolver um pensamento de que o problema sou eu. Ah, não, eu não vou dar certo, eu não dou certo em relacionamento nenhum, e eu não vou dar certo mais, porque afinal de contas, ó, o problema sou eu. Quando a pessoa está nessa pegada assim, o que ela tem que fazer? Começar o tratamento imediatamente? Ou tem alguma coisa que você quer falar dessa coisa? Olha, uma das coisas que eu não tinha a menor ideia que você falou aí, que é essa coisa de confrontar o próprio pensamento e para ver, pô, é isso mesmo, tem base para pensar isso. Isso aí foi topíssimo. Então, quando a pessoa está nesse ponto e está na crise, que pode fazer? Tipo, sou eu, tô na crise agora, tô contando isso pra você, hoje eu não tô legal, tô mal, e tô no meio da crise aqui, eu que sou o problema mesmo. E aí, o que pode fazer para dar um alento e para então começar o tratamento? A questão é, que base você tem para dizer que o problema é você? Por que aconteceu o divórcio? Qual foi o motivo? Quais foram os acontecimentos? Será que foi culpa somente sua? Um relacionamento é uma via de mão dupla, né? Não é uma via única que um só está caminhando. Não, é uma via de mão dupla. Então, o questionamento cabe nesse sentido. Peraí, mas o que trouxe, né, essa situação de divórcio? Quais foram os acontecimentos? Porque cai dentro disso que eu estou falando. Né? Acaba que você traz uma definição daquilo que você está vivendo com base na sua crença, que eu falei lá atrás, na sua visão de si mesmo. E aí há uma distorção, né? Será que realmente foi culpa inteiramente sua? Será que existe isso de culpa somente sua? Né? Nós somos seres que, assim, temos uma vivência dentro de um ambiente, com outros relacionamentos. Por qual motivo a culpa vai ser inteiramente sua? Então, é ir questionando, né, esse padrão de pensar. E com isso você vai tendo uma melhora aí da intensidade emocional frente a esse divórcio, né? Ô, Joyce, a gente chama isso de personalização, né? Quando você atribui uma culpa desproporcional, né? E tem pessoas que são assim, né? Tudo é culpa dela. Muito bom, hein? Muito bom, muito bom. Ao contrário da síndrome da vítima, né? Quando a pessoa traz a culpa sempre para o outro, nesse caso vai tomando só para si. Olha como que tem dois lados, né? Assim, tem os equivalentes nas situações. Quando a pessoa, então, está passando por uma situação, assim, de traumas, que ela já não é mais, assim, já não é mais um mocinho, uma mocinha, e aquilo já está, assim, carregou a vida inteira. E aí, ela nunca havia percebido que aquilo, ou, não sei, fez vista grossa, não sei, e ela não havia percebido que aquilo estava trazendo prejuízo. Mas, de repente, com algumas dicas, algumas coisas que foram acontecendo,
ela começou a ver, de alguma forma ela está começando a descobrir agora, de repente, depois de décadas, ela está começando a descobrir agora que aquilo traz prejuízo. Tem solução? Se de repente a pessoa passou assim décadas de sofrimento por causa disso, muitas vezes sem perceber esse prejuízo, mas agora ela está se dando conta, sempre tem tratamento, sempre tem jeito, sempre dá para resolver, ou tem caso que não tem jeito? Me explica melhor a sua pergunta. Em que sentido? Que trauma seria esse? Tipo assim, alguém que carrega traumas da infância, isso se manifesta nos relacionamentos amorosos, porque aí a pessoa acaba falando e usando o outro meio assim forçando o outro numa escutatória, e esse desabafo sempre vem, é sempre bom, é sempre legal, mas na verdade pesa o outro, desgasta o outro e prejudica o relacionamento, e aquela pessoa não vê que aquilo está precisando de tratamento, que aquilo está precisando de um cuidado, de uma atenção especial, e aquilo veio carregando a vida inteira, e agora, de repente, ela dá uma meia aqui acordada, mas fala, mas agora já passou muito tempo, e não tem sem dúvida, jeito. Tem como trabalhar isso sim. Né? Então, A grande questão é o seguinte, se acontecer algo no passado, que foi no passado, mas se hoje ainda existe prejuízo, então a gente vai trabalhar no hoje. Né? Esse é o ponto. A TCC, ela trabalha com as dificuldades do hoje, não importa se aconteceu aquilo lá no passado, enfim, a gente... 50 anos atrás, não, né? Se aquilo trouxe um prejuízo e ele se manifesta hoje, então a gente vai trabalhar esse prejuízo dentro do que você está vivendo hoje. É óbvio que o que aconteceu a gente não apaga, mas a gente consegue dar novos significados para a nossa vida daqui para frente. Nossa, isso é lindo. Esse negócio de dar novo significado aí também foi assim, muito oportuno, muito perfeito. Sobre sintomas de crises existenciais, tem os sintomas da crise existencial? Que a gente fala em sintoma ou não? É aquilo que eu falei, né? O cansaço, o pessimismo, sim, a anedonia, né? A insônia, a dificuldade de se concentrar, pensamento acelerado, tudo isso está dentro desse combo, né? De uma crise existencial. Quando a pessoa está com pensamentos autodestrutivos e ela já teve alguma situação mais específica, né, nesse sentido, isso é sinal de crise existencial? É outra coisa? Pode ser qualquer coisa? Precisa de conversar sobre isso para ver? Na verdade, eu estava até conversando com o Rogério antes. Eu falei assim, o Rodrigo me chamou para uma live cujo tema é crises existenciais. É um termo que eu nem uso, para ser sincera. Eu nem uso isso em terapia, né? Mas a gente entende como crise existencial uma desconexão, né, da sua existência, naquele momento que você começa a perguntar o motivo. Por quê? Por que da minha existência? Qual que é o sentido? Qual que é o propósito? Né? Na verdade, todos nós fazemos isso em algum momento da nossa vida, né? Mas, assim, crises, elas podem acontecer de diversas formas, né? E a terapia vai estar aí para ajudar, independente se é uma crise existencial, se é uma crise de ansiedade, se é uma crise depressiva, se é uma crise no relacionamento, se é uma crise no trabalho, se é uma crise pessoal, enfim, não importa qual crise que seja, né? Não, a gente tem, né, protocolos, tratamento para qualquer que seja a crise. Você sabe que quando eu coloco o título Crises Existenciais, até no dia que a gente estava trocando o áudio, é por conta de que as falas chegam assim: tô em crise, tô com crise existencial. Então, sabe os tais diagnósticos de grupo? Então as pessoas chegam trazendo as questões. Eu falei, então eu vou perguntar essas questões para a Joyce, vou botar esse tema que é o em qual o pessoal está se identificando. Mas realmente a pessoa se identifica com isso, né? Com esse falar que tá em crise independente existencial. disso, né? Tudo pode ser trabalhado em terapia, sem dúvida. Ótimo. Ô Joyce, eu quero então te agradecer. Estamos com 1h19, vai dar 1h20 de live. Foi excelente, tão bom quanto eu imaginei que seria. Muito esclarecedora, mas muito mesmo, muito mesmo. O pessoal já está se manifestando aqui, dizendo que está gostando. Então, e aí isso é uma prática sua, o atendimento online, né? Então, o pessoal que está aqui, mesmo que está longe e que deseja, que viu, se identificou, falou... Porque aqui o povo já foi falando. O pessoal usou até
Eu atendo Pode falar. pacientes assim, de vários locais aqui do Brasil, do Sul, de fora. Tenho paciente em Londres, Bolívia, Oh, nos que Estados legal. Unidos. Então, assim, é aquilo que eu falei no início. Hoje a terapia está sem fronteiras, né? E foi algo que a pandemia, de certa forma, nos proporcionou, né? Já era validado antes, acho que desde 2018, se não me engano, já era validado, né, pelo Conselho Federal de Psicologia o atendimento online, mas era uma prática que a gente deixava ali para escanteio, né? Mas aí com a pandemia a gente teve que partir, né, para esse atendimento remoto. E eu te falo que foi assim fundamental, porque assim a gente consegue atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas. E eu, por exemplo, jamais vou abandonar o online, né? Porque assim eu consigo conhecer a história de cada um, assim, cada canto, né, do Brasil, do mundo, e poder, né, através dessa ciência da psicologia, ajudar as pessoas. Então, sem fronteiras. Ótimo. Olha, os retornos estão os melhores possíveis aqui. Não sei se você está conseguindo ler todos aí, ou Não, então se não o Rogério está tô. lendo para te falar depois. E um dos mais variados. Ó, maravilhosa, eu amei. Roberta está falando, a Joyce é maravilhosa. E estão Muito os obrigada. melhores possíveis. O Rogério, não sei se está vendo aí. Gente, Rogério, vocês estão ouvindo a gente falar em Rogério? Rogério é o marido da Joyce. Então, depois você pega, ele deve estar lendo todos também, assim, então os melhores possíveis. Então eu quero te agradecer Eu queria demais. ter conseguido ler, mas não tem como. Ou você lê ou você fala. É, não tem jeito. Por isso que você sabe uma coisa que eu faço com todos os convidados? Eu falo assim, pode falar aí que eu vou lendo aqui as perguntas, comentários e depois eu vou te contando. Eu faço assim para tentar deixar a pessoa bem à vontade. É. É, que nós temos tido vários temas, por exemplo. Tem recebido a Simone às quintas-feiras. Simone, você se lembra dela? E nós estamos Uhum. falando de temas muito interessantes. Nós vamos começar a falar agora aí, só para título de informação, é sempre às quintas-feiras, porque eu tenho as minhas lives aqui da escatologia das coisas, mas na quinta eu estou sempre com um convidado ou uma convidada que fala de uma área que ele domina e trazendo que seja relevante para o meu público. Por exemplo, nós vamos falar, eu e Simone ainda aí na semana que vem, sobre terra plana, heliocentrismo, geocentrismo, no caso não sou terraplanista, mas só a título de informação, os assuntos que são Uhum. polêmicos ao meio, né? Ou aqui para o meu público. Evolucionismo, feminismo é o último tema, por exemplo, vai acontecer lá em setembro. E aí, só que temas como esse com você, depois que a gente conversa no privado, e se você tiver outros momentos para poder nos ajudar aqui, porque o povo adorou o esclarecimento. E uma coisa que apareceu aqui na fala, não sei se você leu, eles disseram assim que a linguagem está clara, que você está Ai, que falando ótimo. de um jeito popular que o povo está entendendo. Porque às vezes também, quando vem, às vezes, a gente sabe que tem momento de falar com termos mais técnicos, com academicismo, mas às vezes quando o povo já está meio no desespero, querendo uma ajuda, e às vezes eu venho muito carregado, e eu falo, estou falando de mim mesmo, bem da teologia da coisa, e às vezes eu venho muito carregado de academicismo demais, de teologia demais, eu vejo que o pessoal... Aí eu acabei criando uma prática que assim você fez topíssima, aqui, brilhantíssima, que é o seguinte, eu sempre, às vezes eu estou muito carregado de termo técnico, da teologia lá das coisas. Uhum. Aí eu tô sempre, mas que se tornou comum ao meu vocabulário. Aí eu fico tentando falar aquela palavra, mas trazer o significado dela de forma, porque eu sei que o público é muito Uhum. misturado, muito misto. É. E, Uhum. nossa, você fez isso, você falou tudo numa linguagem tão clara, você não falou nada da ordem que talvez estivesse na sala, não, foi top, muito bom. Que bom, Muito fico bom, muito quero te feliz. agradecer essa disponibilidade. Você não tem ideia do quanto que ajudou aqui, que Deus te recompense muito, porque foi assim. Amém. Porque uma coisa que eu, quando te procurei, foi porque as pessoas. Acaba nosso negócio aqui na meia-noite, o povo começa a falar. Ah, essas coisas que eu trouxe para você, todos os exemplos que eu coloquei, todas as perguntas que eu coloquei são reais. Eu não precisei criar. Na verdade, ainda tinha mais, mas fiquei e continuo com medo de te explorar muito tempo aqui. Mas todas as questões que eu coloquei são situações reais. Todos os exemplos que Uhum. dei, quando eu falei, quando a pessoa tem já 50 anos, ou então, tudo aqui foi situação real que aconteceu, que apareceu para você ver, então, o nível que as pessoas estão precisando, que nós estamos, Sim. eu estou, as pessoas estão Uhum. precisando de ajuda. E conforme eu te Uhum. falei até, eu acredito que essa coisa do online, e ótimo você falar aqui que não vai abandonar o online, porque parece que há uma resistência, uma dificuldade, às vezes, de ir no consultório físico, ou havia.
né? Sim. Que o online permite, assim, porque é difícil encarar, e igual eu te falei, às vezes dá um sentimento de, eu vou procurar já de manhã, não sei nem por onde eu vou começar, não sei nem por onde. Mas então ela já falou uma coisa, você não vai falar lá desembestadamente, sem rumo, não. Tem um jeito que vai acontecer. Joyce, muito obrigado, Eu que muito obrigado mesmo. agradeço. Eu que agradeço pelo convite. Para mim foi um imenso prazer estar aqui, né? Conversando um pouquinho com você, trazendo essas informações que são tão significantes, né, para a vida das pessoas. Então, estarei aqui à disposição para um segundo round. Ótimo, maravilha, muito bom, muito bom. Então, só para você saber também, a live fica salva no Instagram, mas eu imediatamente faço o upload para o YouTube. Então, vai Sim. estar circulando nos dois lugares. E aí o povo deve te procurar aí. Eu vi a live com o pastor Rodrigo, não sei o quê, queria ver como é que faz para poder. O pessoal te procura aí, vai ser muito bom. Então, você aceitando já um segundo convite, então amanhã eu já vou te chamar para a gente marcar aí. Tá bom? Muito obrigado. Dá um abraço aí forte no Rogério para mim. Espero Pode nós deixar. marcarmos um café depois, uns encontros daqueles, uns bate-papos bem legais que a gente tinha antigamente. E vai ser muito bom. Mais uma vez, muito obrigado. Foi muito rico aqui pro canal. Rodrigo, Então tá pelo bom. convite. Tá Um bom. abraço para Fica todo com mundo. Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos que Tchau, estiveram gente. conosco aqui online e o pessoal que vai assistir salvo. Beijo para todos. Tchau, tchau, Joyce. Tchau, Rogério. Valeu, pessoal. Tchauzinho.